Fala pessoal, boa tarde. Vamos continuar aqui o vídeo que nós estávamos fazendo pela manhã. Fazer uma segunda parte, porque o vídeo ficou extenso, então eu te dei uma pausa para poder continuar. Estamos falando sobre as novas regras da NR1 Biopsicossocial, né, da MTE 1419/24, que vai ser aplicada agora em maio, a partir do dia 25. Importante que as empresas saibam disso e sejam cientes que serão não somente cobradas, mas também haverá sim reconhecimento estatal, né, e também do Ministério do Trabalho às empresas que se adequarem aí a essas novas regras, que é bastante importante para o desenvolvimento emocional, psicológico e laboral, tanto do empregado quanto da própria organização, tá certo? Bem, nós vamos falar agora sobre a análise de indicadores organizacionais, ou seja, nós tivemos aí a ideia de fazer esse vídeo não somente falando, mas também comentando, tá certo? Nós estamos comentando, lendo e comentando, porque é de suma importância que tanto empresas quanto empregados entendam a importância dessas novas regras biopsicossocial que vêm para poder melhorar o ambiente laboral, melhorar o ambiente ao qual o empregado está inserido e trazendo assim melhores performances do empregado para a empresa que está aí na competitividade no ramo ao qual ela escolheu, tá certo, pessoal? Meu óculos ele é fotocromático, por isso está parecendo óculos escuro, mas não, é óculos de grau, tá certo, pessoal? Só deixando claro para vocês aí. Vamos lá. Análise dos indicadores organizacionais. Monitorar dados internos para ajudar a identificar focos de risco. Preste atenção nisso aqui. Eu vou ler 4 fatores que são importantes. Fatores que vão influenciar diretamente nos resultados de um funcionário que esteja aí sob pressão. E quando eu falo sob pressão, galera, não é a exigência de um gerente a corresponder àquilo ao qual foi contratado. Se foi contratado para poder corresponder a uma expectativa, o mínimo que você pode fazer é realmente entregar o serviço da maneira como foi acordado no momento da assinatura do contrato ali CLT. Agora, nós estamos falando sobre os excessos. É quando um gerente ou um dono de empresa, ele usa a prerrogativa de dono ou de gerente para poder oprimir, às vezes até em colaboração com outros funcionários, né? Ou quando outros funcionários se juntam para poder fazer aí grupinhos para poder manipular e desestabilizar o emocional de um colega, talvez que seja aí alguém, segundo eles, persona não grata. A empresa é responsável por isso, a empresa deve detectar isso, a empresa deve prestar atenção nisso, porque ela será cobrada a partir do dia 26 de novembro, de maio, 26 de maio de 2026, acerca de qualquer demanda que possa vir a acontecer com o funcionário baseada nesses requisitos, baseado nessa situação, tá certo? Vamos dar uma olhada aqui. Absenteísmo. O absenteísmo, o que seria absenteísmo? Altas taxas de faltas podem indicar desmotivação ou problemas de saúde mental, ou seja, o funcionário começa a faltar demais. Funcionário começa aquele jogo, né? Que a gente sabe que acontece isso, o funcionário começa a fazer aquele jogo de faltar porque está querendo ser mandado embora. Por que esse funcionário está faltando porque está querendo ser mandado embora? Será que é porque é um mau funcionário? Será que é uma pessoa má que está contra a empresa? Ou será que no ambiente laboral, no ambiente em que ele está acontecendo algum tipo de perseguição, algum tipo de bullying que está o levando a um burnout, e ele está começando a dar os primeiros sinais de que vai explodir, ou de que vai realmente colidir com algo, ou se não implodir. Isso é claro, isso é uma coisa que pode acontecer. Então, o funcionário começa a faltar, o funcionário começa a não querer mais desempenhar as tarefas ao qual ele foi designado, já não tem a mesma motivação, já não efetua mais aquilo que foi combinado da maneira correta. Então algo de errado está acontecendo. A empresa deve estar atenta a esse tipo de mudança comportamental do indivíduo, funcionário, da pessoa, do funcionário,
e entender que isso pode ser uma mensagem que ele está enviando à empresa, ainda de forma silenciosa ou através dessa atitude, de que algo não vai bem. E a empresa deve procurar saber, através dos instrumentos legais ou de um bate-papo com a RH, o que realmente está acontecendo e tentar solucionar, porque isso aí onera a empresa. Onera a empresa, nós vamos chegar nessa parte ali, tá certo? O funcionário começou a dar sinais de que algo não está bem, chama para conversa. Não espera acontecer, chama para conversa, vamos trocar uma ideia, vamos entender o que está acontecendo. As ferramentas biopsicossociais, exatamente para essa identificação, para que no futuro, caso seja necessária uma avaliação pessoal com o funcionário, aí sim, entra o psicólogo, ou o RH junto a um psicólogo. Mas antes disso, tem como se fazer essa avaliação, antes de chegar a esse ponto, tratando na base, tá certo, pessoal? Absenteísmo, né? Ou seja, o funcionário se abstendo de comparecer ao trabalho de maneira regular, como uma forma de cansaço emocional, tá certo? Turnover, é uma palavra em inglês, né? Turnover é rotatividade, alta rotatividade de pessoal, ou seja, a empresa contratou um funcionário, não consegue segurar ninguém, ninguém para na empresa, ninguém para no trabalho, é funcionário que entra um mês, sai no outro, entra 2 meses, daqui a pouquinho sai, sempre uma alta rotatividade, a empresa não consegue manter a constância do funcionário, não existe um plano de carreira. E aqui eu falo do plano de carreira não como uma escada até de ascensão, simplesmente, mas uma constância no trabalho. Isso acaba acontecendo exatamente, talvez, pelo mesmo motivo do absenteísmo. Porque uns começam faltando, outros já saem, né? Pula fora, como a gente diz, né, de maneira bem formal, do barco, porque realmente não tolera certos tipos de situação ou não se está se agradando da forma como a empresa faz essa abordagem em relação ao funcionário ou em relação a pequenas demandas que vão se desenrolando. Então, é do empresário parar para poder pensar e fazer por que eu não consigo manter a constância dos meus funcionários. Eu pago em dia, eu pago insalubridade, eu pago todos aquilo que o funcionário necessita e tem direito, pagamento em dia, o funcionário é bem tratado por mim, olha, o empregado falando, o empregador falando, o funcionário é bem tratado por mim. O que está acontecendo então? Então é hora de se fazer, através dos instrumentos de avaliação, a avaliação de risco psicossocial dentro da empresa, porque pode estar acontecendo, longe dos olhos do empregador, situações ao qual nem ele tem conhecimento. E isso está acontecendo nas costas dele. Mas só que diante dele, quem tem responsabilidade de conduzir a empresa, conduzir os negócios na equipe tática da empresa, porque o dono da empresa fazia parte da equipe estratégica, né, da onde vem toda a estratégia, de onde vem toda a logística. A equipe tática vai fazer o quê? A intermediação entre a equipe estratégica e a equipe operacional. Está entendendo? Operacional, que é que vai executar o trabalho. A equipe operacional pode estar em conflito. O que acontece? O papel da equipe tática, que é o que liderança e gerência, é intermediar o conflito. Mas se a equipe tática estiver envolvida por interesse também no conflito, se torna uma situação desagradável, além de desagradável, perigosa para a empresa, por conta que a equipe estratégica, confiando na equipe tática, não tem ciência real do que está acontecendo. E as informações que vai chegar daqui para cá, elas vão ser limitadas, porque há uma confiança dessa equipe estratégica, a equipe tática, que muitas vezes pode não estar sendo totalmente sincera. Isso pode acontecer? Pode acontecer por vários interesses. Medo de perder posição, medo de compartilhar a posição, diversas situações. E isso aí pode influenciar diretamente nessa rotatividade. Então, às vezes é hora da equipe estratégica ter uma conversa diretamente com a equipe operacional
para poder entender o contexto, baseado não somente nas informações que recebe da equipe tática da empresa, mas diretamente do operacional que entrega o serviço diretamente ao cliente. Porque a equipe operacional da empresa, ele é o cliente interno. Ele é o cliente interno. Antes do cliente externo, existe o cliente interno. Quem é o cliente interno? Equipe operacional, equipe tática, e depois, lá em cima, vem aquela que é a diretoria, né? Da onde saem todas as ideias. Então, o que acontece? O que acontece é que a minha empresa não consegue segurar ninguém. Pode ser um problema de conflito lá na equipe operacional, que está sendo mal administrado pela equipe tática da empresa, ou pode ser que até mesmo a equipe tática esteja envolvida em alguns conflitos por falta de experiência e maturidade profissional, e isso vai atrapalhando todo o sistema de desenvolvimento e entrega do trabalho, tá certo? Estendi um pouquinho mais, entrei até em um outro assunto aqui, mas eu acho importante, mas a gente vai voltar porque a gente está falando que é o mais que é o ponto foco da nosso vídeo. Mas é interessante você, que é o dono de empresa, entender isso, você ter essa malícia de entender que muitas vezes não é o problema, tá lá na equipe operacional, mas existe uma falha na equipe tática. Existe uma falha ali, né, às vezes proposital, para poder manter certos interesses. É para você pegar agora e vou dissolver. Não, não é assim que resolve o problema. A questão você agora é o quê? É uma reunião diretamente com a equipe operacional, uma reunião sincera com a equipe tática e o tempo de adaptação e extrema observação. Isso é importante. O instrumento de avaliação, ele vai ajudar nessa avaliação de risco psicossocial, vai ajudar você a entender um pouquinho desse contexto. É para isso que o instrumento foi desenvolvido e é para isso que ele vai ser cobrado a partir do dia 25 de maio de 2026. Vai valer 2 anos. Cada avaliação vai valer 2 anos. Você vai receber um certificado bonito, como empresa inclusiva, e vai evitar de ser onerada por conta de qualquer situação que possa se desenrolar, né? E venha chegar ao Ministério do Trabalho, sindicato e essas coisas. Então, toda vez que se fala em Ministério do Trabalho e sindicato, os donos de empresa ficam logo perturbados. Não, a ideia, meu amigo, é você entender uma coisa. A partir do momento que você resolve o problema da base, como, por exemplo, um funcionário que tem problema com drogas e com álcool. Vamos botar aqui. Eu vou pegar e vou mandar esse cara embora. Não, a lei diz ao contrário. A lei diz que você deve oferecer a esse funcionário a chance de recuperação e tratamento. A partir do momento que você dá a chance de recuperação e tratamento a ele, ele passa pelo processo e a situação persiste, então aí você, depois de ter usado dessas prerrogativas, uma justa causa cabe. Então tem que ter muito cuidado em relação a isso, porque de repente você pode cair num caso aí até, né, de discriminação. Isso que eu estou falando é lei, tá, galera? Isso aí tá prescrito. O que é um crime? É aquilo que você deixa de realizar, né, ou infringe, está prescrito em lei. O que não está prescrito em lei não é crime. Mas nesse caso, existem instrumentos que garantem que o funcionário deve ter essa chance de tratamento, para depois sim, então, os outros caminhos serem tomados. Então, turnover acontece por conta de falta de administração de conflitos internos. Um gestor, um gerente tem que ser capacitado para poder gerir conflitos internos e ele não pode ser parte desse conflito. Ele tem que ser apartidário, porque a partir do momento que ele se torna participante, então ele quebra toda a cadeia de execução do trabalho e se torna aí como parte do problema, alguém que precisa também de ser avaliado, agora pessoalmente. Toda avaliação pessoal tem que ser feita ou pelo RH, ou por um psicólogo, ou pela própria equipe estratégica da empresa, tá certo?